Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa segunda aula. E eu quero saber como é que está essa jornada aqui conosco. Você já conseguiu aplicar algumas das técnicas que nós estudamos na aula passada? Já pensou em contextos em que você pode utilizar este conhecimento? Responde aqui para mim. Se você se sentir mais à vontade, eu também adoraria receber um feedback seu sobre esse curso lá no Instagram. Vai ser muito gostoso conversar com você e acompanhar o seu avanço e crescimento com os nossos cursos. Feito? Então, se está tudo preparado, se você já está num lugar confortável, tem aí por perto um copo de água, uma posição que você possa se sentar confortavelmente, esticar as pernas, apoiar a coluna. Se está tudo certo, então vamos começar a nossa segunda aula. E hoje nós vamos falar sobre a técnica O Poder do Nome. E aqui é bem curioso, porque veja, eu tenho um nome um pouco diferente, né, para ser assim, para não exagerar. E sabe que durante muito tempo eu fiquei chateada, ficava chateada com o meu nome, porque ele é muito diferente. E aí eu não tinha como encontrar nada que as pessoas pudessem se lembrar para que elas recordassem do meu nome. Então veja que não foi fácil, né, ao longo desses anos aí dessa trajetória, carregar o nome de Davis. Porque se você parar para pensar, certamente você não vai conhecer ninguém que tem esse nome. Eu digo para minha mãe que ninguém teria coragem de reproduzir, brincando, né? Hoje eu gosto do meu nome porque eu entendo que ele é uma marca, o nosso nome é uma marca. E que bom que eu tenho uma marca diferente, uma marca única, é uma forma de olhar para isso de uma maneira positiva, não é? E eu queria saber, você gosta do seu nome? Se você pudesse escolher um nome, você escolheria o mesmo nome que você tem ou escolheria outro? Sabe que eu, no jornalismo, em algumas situações, precisei usar, em uma emissora especificamente, eu precisei usar um pseudônimo, porque a emissora entendia que meu nome era muito diferente e as pessoas não conseguiriam pronunciar ou mesmo entender quando ouvissem Davis. Olha só que história inusitada. Você tem alguma história inusitada sobre o seu nome? Me conta aí que eu vou gostar de saber. Eu acho que é muito legal, eu gosto muito dessas histórias de nomes, especialmente dos nomes diferentes ou da origem do nome, né? Sempre que a gente vê um nome diferente, a gente já pensa na origem dele. Mas bem, estava batendo papo aqui para descontrair com vocês antes de nós começarmos a nossa segunda aula, porque nós vamos falar sobre neurociência, neurooratória. É para isso que nós estamos aqui, afinal de contas, queremos ferramentas para deixar o nosso discurso 10 vezes mais impactante. Então vamos para essa nova técnica. Bom, basicamente o que diz a técnica do poder do nome? Que nós devemos chamar o nosso ouvinte pelo nome. Ah, Teves, mas isso é tão simples, parece tão simples que eu nem sei se funciona. Bem, então nós vamos para o que a neurociência descobriu sobre isso, para entender por que nós devemos chamar o nosso interlocutor pelo nome, e aí nós também vamos entender qual é o contexto adequado e a forma correta de se fazer isso. Porque talvez você esteja pensando assim: olha, eu costumo chamar as pessoas pelo nome, Davis. Eu faço isso o tempo todo no meu dia a dia. Ok, mas agora pense mais um pouquinho. Quando você está realizando um discurso, porque você está conduzindo uma reunião no trabalho, ou porque você está ministrando uma palestra, ou porque você está apresentando para uma banca que está avaliando o seu trabalho, ou quando você está apresentando um produto que você vende, ou um serviço que você vende para um determinado grupo, você costuma chamar as pessoas pelo nome durante a sua fala? E é aí que está o pulo do gato, o ouro desta técnica aqui, que a neurociência nos dá ferramentas para entender e usar. Então, o que acontece? A neurociência realizou alguns testes com centenas de pessoas em equipamentos de imagem cerebral. E esses testes identificaram o seguinte: essas pessoas, quando estavam ali na máquina, elas eram submetidas a esse exame de imagem, elas ouviam algumas palavras enquanto estavam ali. E os cientistas
submeteram essas pessoas a palavras aleatórias: terra, natureza, vida, futebol. E no meio dessas palavras, a pessoa ouvia o nome dela. E olha só que interessante. Quando os cientistas foram analisar essas imagens, eles identificaram que o cérebro se comportava de uma maneira diferente quando a pessoa ouvia o próprio nome. E que isso despertava na pessoa reações positivas. Então, ela tinha emoções positivas. Ela se sentia, envolvia a autoestima dela, ela se sentia recompensada, enfim, ativava várias áreas do nosso cérebro que estão relacionadas à recompensa e ao prazer quando a pessoa ouvia o próprio nome. E olha, os neurocientistas não fizeram isso com uma pessoa, eles fizeram com centenas de pessoas durante um tempo considerável para comprovar essa teoria. E é por isso que eu trago ela aqui como uma técnica de neurociência, porque esta técnica tem um respaldo na neurociência, ou seja, houve pesquisas científicas que comprovaram o poder do que eu estou falando aqui para vocês. Muito bem, Taves, então eu entendi que eu preciso chamar o meu interlocutor pelo nome, ok, é algo fácil de fazer, mas eu quero entender um pouco melhor isso, como é que eu vou explorar e o que eu ganho quando eu chamo a pessoa pelo nome. Então, vamos lá. Olha o que acontece no seu ouvinte quando você, no meio da sua comunicação, chama ele pelo nome. Estimula a atenção concentrada, ou seja, quando o cérebro está ouvindo um determinado grupo de palavras, ele está num nível de atenção. Mas ele está acostumado que quando o nome dele é chamado, ele precisa ter um novo tipo de alerta. Ou seja, ele entra numa atenção concentrada. Então, veja, você deve usar essa ferramenta quando você quer chamar a atenção de uma parte da sua fala, né? E especialmente quando você quer ganhar a confiança, a atenção, ou mesmo a aprovação daquela pessoa. Então, se você está numa sala com 5 pessoas, você vai chamar o nome de todas elas o tempo todo? Não. Você vai escolher algumas delas, aquelas que talvez não sejam tão simpáticas à sua ideia, ou que você não saiba exatamente se aprovariam aquela compra, aquela contratação daquele serviço. Então, com essas pessoas que você não tem certeza de que você ganharia um voto positivo, você opta por chamar pelo nome delas. E no momento em que você, de maneira especial, precisa que elas prestem atenção, antes de falar essa informação importante, você chama pelo nome. Então, por exemplo, eu estou aqui apresentando para vocês um curso que é o curso de neurooratória, e eu gostaria, de maneira especial, de falar sobre um aspecto. Mário, e aí eu chamo, digamos, um aluno. Mário, eu gostaria que todos vocês pudessem entender aqui, Mário, que a neurociência é o que há de mais moderno relacionado à oratória, porque a gente entende como o nosso cérebro funciona, Mário, e então nós conseguimos ser mais efetivos. Entende? É nesse sentido que você vai aplicar a técnica do poder do nome. Segundo, estimula o nosso sistema nervoso, aumenta o nosso alerta, ativa a área do nosso cérebro que é responsável pelo processamento emocional. Lembra que eu falei que a gente tem sensações positivas quando ouve o próprio nome? É por isso, porque ativa uma área do cérebro que controla o nosso processamento emocional. E também ativa a memória, porque nós estamos acostumados desde bebezinhos e quando o nosso nome é chamado, a gente precisa parar o que está fazendo e voltar a atenção para quem nos chamou. Por algum motivo, aquela pessoa nos chamou, então a gente volta a atenção para ela, a gente concentra a atenção nela, a gente fica num estado de alerta, ativa o nosso sistema nervoso. Então, é muito interessante a técnica O Poder do Nome quando a gente olha para o que a neurociência descobriu. Se simplesmente eu chegasse e dissesse para vocês que vocês devem chamar o interlocutor de vocês pelo nome, seria algo tão banal que talvez vocês não dessem atenção e não utilizassem.
Mas quando a gente vem olhando para a neurociência e para todas as descobertas em torno do cérebro humano e entende o quanto é importante chamar alguém pelo nome, quando nós queremos a atenção dessa pessoa, quando nós queremos que ela se posicione de maneira favorável a nós e também quando nós queremos gerar um vínculo de intimidade. Então, por exemplo, Davis, eu estou diante de uma plateia, eu vou me apresentar para 1.000 pessoas. Eu não tenho condições de chamar pelo nome, porque eu não conheço as pessoas para as quais eu vou me apresentar. Mas eu posso usar a técnica Poder do Nome? Pode. E nesse contexto, você vai gerar uma reação de familiaridade por meio do processamento emocional. Então, para essas 1.000 pessoas, quando você chamar um nome ali no meio, que para elas pode parecer aleatório, você vai demonstrar que tem uma certa intimidade com aquele contexto e ambiente. Davis, quem eu poderia chamar pelo nome? Vamos lá, vamos pegar um exemplo clássico. Você pode chamar a pessoa que te convidou para estar ali, que talvez seja o organizador do evento, não é? Os ouvintes, eles não precisam saber que essa é uma única pessoa que você conhece no meio daquelas 1.000 pessoas. Ao ouvir um nome, uma voz, um nome familiar, um nome de alguém dali, eles vão entender que você está familiarizado com aquele contexto. Então, isso já vai despertar alguns dos aspectos, dos gatilhos que a gente está tratando aqui. Por mais que não seja o nome da pessoa, porque se são 1.000 pessoas, seria impossível fazer. Mas você vai conseguir ainda assim usar a técnica, uma das funções dessa técnica, que é demonstrar familiaridade com o ambiente em que você está. Então, aqui eu trouxe um resuminho para a gente entender de vez essa técnica. O cérebro reage ao ouvir o nosso nome, concentrando-se na informação, aumentando a atenção, a conscientização a respeito daquilo, processando emoções e memorizando informações relevantes. Então, só isso aqui já nos ajuda a entender o quanto é importante que nós usemos essa técnica. E vou dar um exemplo aqui, que a gente tem muitos alunos que estão fazendo transição de carreira, estão fazendo entrevista para emprego e fazem o curso de oratória para melhorar a comunicação. E eu sempre digo que é importante, quando você chega numa entrevista de emprego, que você saiba o nome da pessoa que vai te entrevistar. E pode ser que você só descubra isso no exato momento que você chega para a entrevista. Porque você pode ter conversado com alguém por telefone, por e-mail, e ao chegar no local, aquela pessoa teve um imprevisto, e não é ela quem vai realizar a sua entrevista, é outra pessoa. Então, nesses casos, o que você deve fazer é, ao se apresentar, se a pessoa não falar o próprio nome, que você pergunte e que você se concentre em não esquecer o nome dessa pessoa. Porque, veja, durante a sua fala, não é que ao final de cada frase ou no começo de cada frase você vai falar o nome dela. Não, isso não pode ser algo pesado. Mas durante a conversa, chamar esta pessoa pelo nome 2, 3 vezes vai ser ótimo e você vai conseguir desenvolver nela todo esse conjunto de sentimentos e de reações cerebrais que nós estudamos aqui nessa aula. Bem, eu espero que você tenha gostado dessa técnica, de conhecer mais, de avançar mais no conhecimento da neurociência e de como ela pode nos ajudar a sermos comunicadores mais eficientes. E eu fico por aqui e nós nos vemos na nossa próxima aula. Até mais!